Olá, gestante! Continuando a nossa jornada da gestante, 4 passos para uma maternidade mais leve e mais consciente. Agora vamos falar do nosso terceiro passo. Mas antes dele, vamos relembrar então que a gente já falou sobre o primeiro passo, que é a construção da maternidade. Segundo passo, a gente falou da importância da rede de apoio. E agora nós vamos falar sobre a importância do preparo para os desafios do pós-parto. Por que é tão importante a gente falar desse assunto? Porque o pós-parto ele é muito desafiador e é incrível como as mulheres não costumam conversar muito sobre ele, não contam umas para as outras as dificuldades que enfrentaram, e isso pode trazer uma certa tristeza na mulher que estiver passando por essa situação, por esse momento que faz parte aí da maternidade, quando ela não sabe muito bem o que esperar. E aí ela pode achar que é só com ela, que essa dificuldade é só dela, que ela não é uma boa mãe por ela não estar lidando tão feliz com essa situação. Então é importante a gente falar dos desafios, e aqui eu não estou usando a palavra problemas, né? Porque são realmente desafios. São coisas assim que podem ser difíceis, mas que a mulher tem toda aí a capacidade para superar. Mas é importante a gente saber que esses desafios existem e que a gente tem aí artifícios para lidar com eles, tá? Então vamos começar falando. O primeiro desafio que a mulher pode enfrentar no pós-parto é a recuperação do parto, seja da cesárea, seja do parto normal. Ela pode estar bastante cansada, precisando de cuidados. A rede de apoio, como a gente já conversou no vídeo passado, é muito importante nesse momento para auxiliar nessa recuperação, que a mulher consiga se fortalecer. E dependendo aí de como que foi o parto dela, como que é a situação física, ela pode se recuperar aí rapidinho e logo tá retomando as atividades dela, tá bom? Então é importante saber que a recuperação do parto é um desafio aí que vai ser encontrado no pós-parto. Outro desafio que é lidar com o bebê real, que é diferente daquele bebê imaginário. Então, quando a gente está aí na gestação, na nossa cabeça a gente vai formando um bebezinho. Um bebezinho a gente imagina ele de um jeito, um bebezinho muitas vezes bem bonzinho, que não vai chorar, que não vai ter muitas demandas. Isso é comum de acontecer, tá? A gente imaginar um bebezinho na nossa cabeça. E quando ele nasce, não é que ele vai ser um bebê horroroso, um bebê que não atende nenhuma expectativa. Não, ele não tem como ele ser exatamente aquele bebê que a gente imaginou. Então, o conhecimento desse bebê real é um desafio que a gente encontra no pós-parto. Conhecer as necessidades desse bebê, as demandas dele. Tem bebês que choram mais, bebês que choram menos. E independente até dessas características do bebê, a própria mulher, por estar ali com um bebezinho que depende dela, vai ficar nesse momento de conhecimento um pouco tensa, querendo ver se está tudo bem com o bebê, querendo ter certeza de que está fazendo um bom papel. Então, o conhecimento do bebê é um momento desafiador. E junto com esse momento de conhecimento, vem o início da amamentação. Então, é muito legal quem puder contar com o apoio de uma consultora em aleitamento materno, já desde a gestação, para ter orientação. É bem importante caso tenha essa oportunidade, porque vai te ajudar a evitar muitos problemas aí no início da amamentação, tá? Porque pode ser bem desafiador, pode ter dor, pode ter fissura, pode acontecer um monte de coisa. De qualquer forma, o início da amamentação, digamos que não tenha dor, que o bebê fez a pega correta, o leite desceu e tá dando tudo certo. Esse início, ele pode ser desafiador mesmo assim. Ele pode trazer os seus desafios. Porque pensa, você tem que lidar aí com essa questão de o bebê chorou, você saber se ele realmente precisa mamar, né? E aí, de repente, ele mama em vários horários, ele mama de madrugada. Isso já é desafiador, né? Então, lidar com isso, por mais que não tenha intercorrências de dor, de problemas, de fissura, a amamentação ela já pode ser desafiadora. Então, é importante já ir pensando nisso,
né? E falando sobre isso, conversa com as suas amigas, com as mulheres que você conhece, que já amamentaram, pergunta da experiência delas e, se possível, contrate uma consultora em aleitamento materno. Se isso fizer aí sentido para você e for uma possibilidade, é algo que pode te ajudar muito a passar por esse início, tá? Outra coisa que pode ser um desafio, caso exista aí um casal, esse casal ele vem de uma dinâmica, ele vem de um costume, de um modo de vida e vai chegar aí um membro nessa família, né? Vai chegar um bebê. E nesse começo, no pós-parto, a casa vai estar bem diferente, a rotina, praticamente não há uma rotina nesse início, vai depender muito aí de como que estão as necessidades desse bebê, como que ele está reagindo, se ele está conseguindo dormir mais, dormir menos. A família vai ficar girando em torno desse bebê por um tempo. O casal vai ficar um pouquinho de lado. Isso não quer dizer que esse casal está com problema, que esse casal não está se dando bem, que esse casamento está indo mal, né? Se for um casamento. Mas quer dizer que nesse momento as atenções estão voltadas para esse bebê que chegou. E aos pouquinhos, esse casal, apesar de ter assumido uma nova identidade de casal parental, esse casal ele vai conseguir voltar a se conectar aos pouquinhos e tendo tempo para ele, vai se conectando. Algumas mulheres comentam que o fato dos dois estarem ali exercendo cuidados com o bebê, superando dificuldades, que isso é até gostoso de ver e um começa a admirar mais o outro por conta disso. Então é uma fase aí que o casal ele pode passar por um momento difícil, um momento desafiador. Vamos preferir falar desafio, porque por mais que esteja cansativo, que esteja assim tudo novo, muitas dúvidas, esse casal precisa estar junto para superar isso. Então é um desafio do puerpério, a relação do casal, né? A relação do casal que está diferente. Uma das coisas que também as mulheres comentam que é bastante difícil é a privação do sono. Então o sono muda, ele fica mais picado, por mais que o bebê, tem bebês que dormem um pouquinho mais, é uma fase de preocupação, como eu acabei de dizer, de você querer saber se está tudo bem com o bebê, então o sono ele fica bastante alterado, né? As mulheres comentam muito dessa dificuldade, que pode até começar já no finzinho da gestação, uma dificuldade para dormir bem por conta da barriga, por estar indo muito ao banheiro. Quando o bebê nasce, é uma realidade a privação do sono. Então, saber que vai passar por isso, caso aconteça, você já fica um pouquinho mais tranquila de saber que isso não é só com você, de que isso realmente ia acontecer. E como é que lida com isso, né? É difícil passar pela privação do sono. Rede de apoio se faz importante, se tiver alguém para te auxiliar aí nos momentos mais cansativos, porque também é muito difícil falar assim, quando o bebê dormir, durma durante o dia. Se essa mulher tá sozinha, se ela não tem ninguém para auxiliar com as questões da casa, com as questões dela mesma, como que ela vai dormir, né? O bebê dormiu, ela dorme, e aí? Quem vai fazer comida? Ou quem vai ajudar com alguma coisa? Então, se ela tem algum tipo de suporte, isso já ajuda bastante, tá? Mas pense nisso, existe a privação do sono. Outra questão, lidar com o corpo do pós-parto, com a autoimagem, tá? Saber que esse corpo ele vai estar diferente, que esse corpo ele vai estar transformado, que por um tempo ele não vai nem ser o corpo de antes da gestação, nem o corpo da gestação, ele é um corpo novo, ele é o corpo do pós-parto, tá? Então ter essa paciência, se cuidar, fazer as coisas que você gosta para você, de repente se você tem um ritual aí de beleza e se você conseguir no meio desse turbilhão aí, nesse comecinho, se você, eu gosto muito de passar um hidratante, que você tenha esse ritual de cuidado, porque o seu corpo, ele é seu e ele precisa de cuidado, você tem que se amar, você tem que estar bem para você também estar bem para cuidar do seu bebê, né? Mas tendo a paciência de saber que esse corpo está diferente nesse momento,
que tudo tem o seu tempo, vai ter tempo de olhar para ele. Caso você, por exemplo, goste de praticar atividade física, já tenha uma rotina de exercícios, né? Depois você vai poder retomar, mas nesse pós-parto imediato que ele é até os 6 primeiros dias aí, e depois tem o pós-parto tardio de 11 a 25 dias e o pós-parto remoto que é a partir de 25 dias depois do parto. Então, cada profissional aí que acompanha a mulher no pós-parto, o médico que acompanha, vai poder dizer qual é o momento que ela pode retomar essa atividade física e qual atividade física ela tem indicação ou não, tá? Então, pense nisso, tenha paciência com você, saiba que é um momento transformador, é um momento diferente e não se cobre. E lembra que a gente falou da comparação? Importante não se comparar também. Emoções. Agora é o último item que eu quero trazer hoje sobre os desafios. Com certeza podem existir outros, eu selecionei esses, mas se a gente bater um papo aí com as mulheres, elas vão contar os desafios que elas tiveram, mas selecionei esses que eu considerei bem importantes. E agora a gente vai falar das emoções. O que é muito comum acontecer no pós-parto? A partir aí do 3º dia do pós-parto, pode acontecer com 8 de cada 10 mulheres uma tristeza, a mulher fica muito preocupada com o bebê, então fica checando se tá tudo bem, uma mudança de humor, então uma hora tá sorrindo, outra hora tá chorando, insegurança, achar que não tá fazendo um bom papel, sentir uma tristeza mesmo. Esse quadro, eu não sei se você já ouviu falar dele, é o Baby Blues. É uma tristeza materna. Essa tristeza não é uma doença, não é um problema que necessita de tratamento. Ela pode acontecer aí por causa de diversos fatores, né? A gente não vai entrar aí nesse quesito, mas o que é importante a gente pensar? Que se isso acontecer com você, se você se sentir triste, que você busque conversar com as pessoas que você tem confiança, pedir para essas pessoas conversarem com você, que se elas acham que você tá muito diferente do que você era antes do bebê nascer. Perceba se você não está conseguindo cuidar do bebê e cuidar de si, se essa tristeza é muito profunda. Caso isso aconteça, a gente já pode desconfiar de uma depressão pós-parto. Agora, se você tá aí, assim, feliz de estar com seu bebê, mas tem vontade de chorar, isso acontece muito, a mulher até fala assim, eu nem tenho motivo, eu não sei porque eu tô chorando, me deu vontade de chorar. Então, assim, tô com vontade de chorar, tô com essa insegurança, tá mudando o humor, mas eu consigo me cuidar, eu consigo cuidar do bebê, eu consigo me vincular a esse bebê. Isso pode muito bem ser o baby blues, essa tristeza materna, que vai passar em alguns dias, que é outro ponto para observar. A depressão, ela dura mais tempo, tá? Então, a gente falou aqui desses desafios. E aí, mas como é que eu posso enfrentar e como é que eu posso facilitar, né, essa superação? Uma das coisas a gente já comentou, que é a rede de apoio, se a gente puder contar com a rede de apoio, porque eu sei que não é a realidade de todas as mulheres, tem mulheres que estão mais sozinhas, ou é a mulher e o companheiro, e aí fica realmente mais difícil, mas se puder contar com a rede de apoio, ajuda bastante. Outra questão é um certo planejamento. Se você puder planejar esse pós-parto, pelo menos os primeiros dias, algumas coisas que vão te ajudar a passar esses primeiros dias. Ter algumas comidinhas congeladas, ter uma certa organização ali do que vai ser necessário fazer na casa. De repente, se você não conta aí com uma funcionária que ajuda com a limpeza, que você aí com o teu marido, com o pai do bebê ou com quem mora com você pudesse organizar para essa casa estar um pouquinho mais em ordem antes do bebê nascer, que daí quando o bebê nascer, esses primeiros dias vocês vão precisar só dar uma organizada, fazer aquela limpezinha de manutenção, isso faz parte de um planejamento, tá? Mas cada família tem a sua realidade, aí vai ser dentro da realidade da tua família. Essa questão da alimentação também, se puder já deixar algumas coisinhas mais em ordem, algumas comidinhas mais rápidas que você possa descongelar, já fique meio assim no jeito, isso pode ajudar. E outra coisa que pode facilitar o teu pós-parto é fazer o pré-natal psicológico, que é o acompanhamento
durante a gestação para se preparar para a maternidade. E por que que ele pode te ajudar no pós-parto, né? A psicóloga vai surgir lá no teu pós-parto, vai lá ajudar a trocar a fralda? Não é bem assim. Como que o pré-natal psicológico pode te ajudar a enfrentar esses desafios? Porque a gente vai trabalhar mais intensamente, mais minuciosamente sobre essas dificuldades e a gente vai incluir a família nesse preparo. Então, temos durante o pré-natal psicológico um encontro com os futuros pais, um encontro com as futuras avós, onde a gente vai poder trabalhar essas relações, a gente vai poder conversar. Lembra do vídeo da construção da maternidade? A gente vai poder se debruçar muito mais nesse assunto e falar também da construção da paternidade, chamar esse pai para fazer essa reflexão. Então, se você desejar ter esse acompanhamento, ele é muito importante e vai te ajudar a passar por um pós-parto mais tranquilo. Era isso que eu queria compartilhar. Depois teremos exercícios aí de fixação para a gente refletir sobre o pós-parto. E já temos então o passo 1, 2 e 3. Aguarde o passo 4. Tchau, tchau!